Felipe Gomes. Tudo ok, Felipe? Só fala aí para a gente ver se teu áudio está ok, está tudo certo. Apareceu? Ok, apareceu. Vamos lá. Vamos, só um minuto. Bem, boa noite a todos, mais uma vez. Estamos reunidos para a banca de monografia do aluno Felipe Gomes de Almeida. O tema do trabalho do Felipe é a desconsideração do indúbio pro réu na pronúncia e a falha do Ministério Público como fiscal da lei. Felipe, nós vamos avaliar o seu trabalho e dentro dos critérios de avaliação serão considerados os seguintes pontos: domínio do aluno sobre o conteúdo, até 6 pontos. Organização da apresentação, até 1 ponto. Habilidade de comunicação e expressão, até 1 ponto. Capacidade de argumentação, até 1 ponto. Uso da norma culta da língua, até 1 ponto. Então, Felipe, considerando o tema do seu trabalho, considerando o trabalho escrito e o que nós vamos observar na tua apresentação, eu vou, então, permitir que você inicie o seu trabalho, lembrando que você tem 10 minutos para a sua apresentação. Nesse momento, são 20 horas e 1 minuto. Okay. Então, você tem 10 minutos a partir de agora. Boa sorte. Primeiramente, boa noite a todos os presentes. Boa noite aos professores e avaliadores da banca, e especialmente ao professor Belo, com quem eu tive aula nesse último semestre em processo penal parte geral. E vamos entrar agora para o meu tema, né? Meu tema ele é a desconsideração do indúbio pro réu na pronúncia e a falha do Ministério Público como fiscal da lei. As perguntas de pesquisa foram duas as principais. Existe base constitucional do indúbio pro societate na justiça brasileira? E qual o papel dos órgãos superiores de justiça perante o indúbio pro societate? O objetivo é demonstrar a fragilidade do indúbio pro societate e destacar a presunção de inocência. Verificar ainda a atuação do Ministério Público como acusador e como fiscal da lei. Para alcançar esses objetivos, eu realizei uma revisão bibliográfica, consultando doutrinas, consultando livros, legislação atual e histórica do Brasil, consultando julgados e jurisprudências dos tribunais, incluindo as instâncias superiores. Para conceituar, o indúbio pro réu, ele basicamente é, se houver dúvida, favorecer o réu. Na literatura, ele foi registrado pela primeira vez em Oresteia, onde Orestes foi absolvido num tribunal do júri pelo famoso voto de Minerva, após o empate. Esteve presente também na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem, em 1789. E o Brasil, já no Código de Processo Criminal do Império, em 1832, em seu artigo 145, já recebia o indúbio pro réu. Porque se o juiz não tivesse o pleno conhecimento do delito ou indícios certos da autoria do delito, ele poderia julgar improcedente a queixa. Isso servia para evitar acusações infundadas. No atual sistema jurídico brasileiro, temos como base a Constituição. No artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E no Código de Processo Penal, no artigo 386, onde o juiz pode absolver o réu se não houver provas suficientes para a condenação. Mas o contrário do indúbio pro réu surgiu aqui no Brasil, o indúbio pro societate. Se o indúbio pro réu é a favor do réu, indúbio pro societate a favor da sociedade. Basicamente, é uma construção jurisprudencial que busca tirar das mãos do juiz a responsabilidade de analisar de forma correta as provas do júri. No trabalho, eu coloquei 2 julgados de tribunais, um do TJDFT e um do TJMG. O do TJDFT foi um caso em que houve uma tentativa de homicídio, o policial abordou um veículo e encontrou 2 armas de fogo, mas o réu motorista ele não tinha sob posse arma de fogo, ele estava apenas fazendo serviço de transporte. O desembargador disse em acórdão que o recorrente não tinha juntado autos afirmando que ele estava fazendo transporte de aplicativo. Isso ignora completamente a presunção de inocência. Mesmo assim, eles mantiveram a pronúncia. A pronúncia foi posteriormente derrubada pelo STJ. Também há uma decisão do TJMG, e essa decisão do TJMG diz claramente
que as decisões de pronúncia devem ser tomadas com base no indúbio pro societate, o que claramente mostra uma construção jurisprudencial inconstitucional. Mas os tribunais superiores eles têm decidido que a regra a ser devidamente adotada é o indúbio pro réu. Eu coloquei alguns julgados do STJ e do STF. O STJ, em habeas corpus, despronunciou um acusado que a defesa argumentou a negativa de autoria na fase de instrução e o juiz pronunciou o acusado com uma testemunha que só em sede policial disse que tinha visto o autor prestando atenção à vítima antes dela ser alvejada. E isso não traz um certo indício de autoria. O STJ despronunciou. O STF, também em um habeas corpus, colocou os réus devidamente em liberdade. Nesse caso, o STJ ainda manteve a decisão de pronúncia, mas os indícios colhidos também foram apenas na fase inquisitorial. Vale ressaltar que o processo de júri ele se dá em procedimento bifásico, onde a primeira fase é a de colheita das provas, e a segunda fase é a decisão no plenário, decisão dos jurados. Como em qualquer ato jurídico, a pronúncia ela deve ser alicerçada na legalidade. Portanto, a decisão do juiz deve ter como estrutura inicial a presunção de inocência. Na pronúncia, a aplicação do indúbio pro réu se torna ainda mais crítica, porque os jurados eles não têm formação jurídica, técnica, e eles decidem com os próprios preconceitos e emoções. O indúbio pro societate ele é completamente inconstitucional e mesmo assim ele é usado como regra. O STF, em habeas corpus de número 180-144, disse que a regra indúbio pro societate é repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático. Portanto, é inadmissível que exista a presunção de culpabilidade no indúbio pro societate em um regime democrático. O que existe hoje é o negligente uso do artigo 413 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. As decisões hoje, elas se baseiam apenas na materialidade do fato e deixam os indícios de autoria para os jurados decidirem. Mas no meio do tribunal do júri, é fundamental a gente definir a importância do Ministério Público dentro desse processo, porque o artigo 127 da Constituição Federal diz que o Ministério Público ele é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ele é defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Dito isso, o artigo 129 cita claramente o Ministério Público como órgão acusador. Diz que também é função do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, ou seja, o Ministério Público ele tem o monopólio da acusação em processos criminais. O Ministério Público ele desempenha um papel ativo na fase de instrução do processo. Ele produz as provas que embasam a sua acusação. Mas o indúbio pro societate ele confessa a falha do Ministério Público, pois se há dúvida é porque o Ministério Público não teve êxito na sua denúncia, na acusação da sua denúncia, não sendo admissível que a falha do Ministério Público seja resolvida em desfavor do acusado. É fundamental que o Ministério Público tenha em si a consciência de justiça, não somente da busca pela condenação, levando como base também o artigo 257 do Código de Processo Penal, que equilibra ainda mais o Ministério Público tanto como defensor quanto como acusador. O artigo 257 diz que o Ministério Público ele deve promover privativamente a ação penal pública e também fiscalizar a execução da lei. Se o Ministério Público não tem êxito na sua acusação, falha também como defensor da ordem jurídica, como fiscal da lei, assim que ele admite o indúbio pro societate. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de habeas corpus número 80933, já entendeu que o Ministério Público pode atuar tanto como parte, quanto como defensor da ordem jurídica. Portanto, é fundamental que o Ministério Público atue com urgência ao requerer a absolvição do réu, quando as provas são insuficientes. É lamentável observar que o órgão só apresente o requerimento durante o plenário, colocando o réu em risco de uma condenação injusta. A decisão do júri, ela tem sérias consequências na vida de inocente, visto que os crimes contra a vida têm altas penas.
Com essa pesquisa, a gente conclui que toda a construção argumentativa dos tribunais, usando o indúbio pro societate, ele esbarra no princípio da presunção de inocência. A não observância da presunção de inocência fere intimamente os direitos individuais. Não se deve voltar contra a sociedade o erro do próprio Estado, que é quem detém o ônus probatório. É desonesto que o Poder Judiciário faça com que a sociedade tome uma decisão contra ela mesma. É de grande importância que o Ministério Público freie o ímpeto de acusador para atuar como órgão fiscalizador das leis e dos princípios constitucionais, assim protegendo os direitos individuais enquanto busca a verdadeira justiça, para fortalecer cada vez mais a soberania do júri e da Constituição. A pesquisa encontrou ainda como eixo principal o entendimento do filósofo Voltaire, que diz: é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Por fim, eu agradeço a todos que contribuíram para a realização desse trabalho e agradeço aos professores presentes na avaliação. Agradeço também às pessoas presentes aqui para assistir à banca. Estou aberto para responder as perguntas ou receber os comentários. Agora é com vocês. Muito obrigado. Ok, Felipe, parabéns pela apresentação. Parabéns também pela escolha do tema, um tema muito, mas muito importante. E essa questão realmente do indúbio pro societate e do indúbio pro réu no tribunal do júri é uma questão polêmica e que merece realmente mais trabalhos aprofundados como o seu. Professor Armindo, à disposição para questionamentos. Obrigado, Belo. Cara, dá uma olhada, vê se tem alguém pedindo para entrar na sala primeiro. Não Bom, apareceu aqui para mim, não. Tranquilo. Felipe, boa noite. E como você bem mencionou agora com a gente, né? O STJ, principalmente quando o ministro Schietti ele faz a relatoria de habeas corpus, dos demais recursos, ele sempre critica firmemente, né, esse dito cujo instituto do indúbio pro societate, né? Só que o ministro, ele é bem incisivo, ele fala simplesmente que não existe princípio do indúbio pro societate no Brasil, ponto. Uhum. Ele fala isso, né? Em vários julgados ele falou. O que existe, segundo o ministro Schietti, na verdade é um estándar de probatório menor, é uma exigência menor que a lei dá, que a lei, né, que a lei faculta, enfim, que a lei determina para a pronúncia do acusado em sede da instituição do júri. A minha pergunta é a seguinte, Felipe, acho que eu só tenho uma pergunta até agora. Você acha que alguém que foi pronunciado com base nesse instituto do indúbio pro societate, se ele vier a ser condenado no plenário, seria essa condenação uma espécie de erro judiciário? Eu acredito plenamente que seria um erro judiciário, ainda mais porque o juiz que toma a decisão da pronúncia, a gente pressupõe que é um juiz técnico, que estudou bem o direito e que ele sabe que o indúbio pro societate não tem base constitucional. Mesmo se a pessoa realmente for culpada, vou ainda aumentar aqui o exemplo. Se a pessoa realmente for culpada e não houver provas contra ela, não tem como a gente julgar com base em nada. Não tem como a gente julgar com base em nada. Então, claramente é um erro judiciário. Só para completar, sobre a questão do standard probatório, eu estudei ainda sobre uma teoria que se chama teoria do salto com vara. Vocês já ouviram falar? Ela é da Janaína Matida, uma professora com doutorado na Universidade de Girona, na Espanha, que a teoria é basicamente o seguinte: o standard probatório ele é como se fosse o sarrafo que tem que ser ultrapassado pelo atleta. E o atleta é a acusação. A gente tem que colocar o standard probatório o mais alto possível. Coloco aqui um exemplo. Vamos supor que o professor Belo e o professor Armindo estão em um barzinho. O professor Belo, professor Belo, ele tomou sua cerveja
e deixou ali o copinho em cima da mesa. Acontece que alguns minutos depois de vocês saírem de lá, esse copo de cerveja ficou lá em cima. Aconteceu uma briga no bar, alguém pegou esse copo, quebrou e matou alguém. Essa pessoa sumiu, não existe câmera de segurança, as testemunhas não foram encontradas, mas encontraram duas digitais, uma digital do professor Belo e uma digital do assassino. A prova tá 1 para 1. O que condena o professor Belo é uma prova. O que condena o verdadeiro assassino é uma prova. É justo que, com base no indúbio pro societate, eu mande o professor Belo, por exemplo, numa decisão de pronúncia para o plenário, arriscando a vida da pessoa, arriscando a liberdade da pessoa? Não, eu não acredito que é justo. Eu acredito que respondeu a pergunta. Obrigado pela resposta. Felipe, qual que é o juízo de cognição exercido na decisão de pronúncia? É um juízo de cognição exauriente ou é um juízo de cognição sumária? Olha, eu acredito, eu sei que é do júri singular, porque não é uma decisão, como que eu posso dizer, sumária ou... Eu acredito que seria de uma decisão sumária. Eu acredito que seja uma decisão sumária. Inclusive, o juiz pode absolver ou impronunciar com base no artigo 414 ou no artigo 415. É de cognição sumária, mas a gente tem que lembrar, Felipe, que o que é, né, o que é o conhecimento aprofundado, exauriente ou o conhecimento genérico, digamos assim, né, que é o sumário. É basicamente o juiz analisar com profundidade ou não. Então, a decisão de pronúncia, ela é uma decisão de cognição sumária, porque o juiz não vai analisar com a profundidade provas. Ele vai analisar de forma genérica, de forma rasa, entende? Então, esse é o questionamento. A lei determina que o juiz faz uma cognição sumária. Ou seja, o problema é do juiz, ou o problema é do dispositivo legal que confere essa oportunidade, enfim, esse dever, enfim, como queira chamar. Então, o problema está no julgador ou no dispositivo legal que ele fundamenta a sua decisão, né? Essa é a grande controvérsia do seu tema. Você quer tentar responder? Não, eu vou responder. Eu acredito que o seguinte, vendo a completude do nosso Código de Processo Penal, a gente ainda teve uma reforma em 2008 sobre o Tribunal do Júri, mas eu acredito que a gente tem que ter uma grande reforma no nosso Código de Processo Penal. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Penal já é bastante antigo. A gente precisa de uma reforma que não seja com base em leis assim pontuais. A gente precisa pegar de fato o Código de Processo Penal e tirar de uma vez por todas esses ranços inquisitórios, como fala o professor Auri Lopes. A gente tem que tirar de uma vez por todas esses ranços inquisitórios do nosso Código de Processo Penal. Então é extremamente necessário que a gente tenha uma boa reforma no nosso Código de Processo Penal. Tá joia, obrigado, Felipe. Estou satisfeito, Belo. Ok. Felipe, eu estou satisfeito. Eu só gostaria de fazer uma observação mesmo, nessa questão do indúbio pro sociedade e do indúbio pro réu, e também da avaliação mais superficial que o juiz faz quando da decisão de pronúncia. Eu até me apego à palavra do Felipe para dizer que há inúmeras injustiças na medida em que o juiz singular é técnico, tem o conhecimento técnico e tem o conhecimento jurisprudencial, mas eles preferem se omitir e deixar de analisar, inclusive circunstâncias, basta ver as qualificadoras, né? Imagine uma situação em que houve uma briga num bar, né? Eu vou pegar aqui o bar, viu, Felipe? Não porque vocês estão... mas apenas para complementar o teu exemplo, imagine que tem uma briga no bar e, em decorrência dessa briga, um cidadão venha e mate o outro. E o Ministério Público, na maioria das vezes,
ele denuncia por homicídio qualificado por motivo fútil, né? E há inúmeros precedentes jurisprudenciais indicando que, se houver briga anterior, se houver desacordos anterior, não há que se falar em motivo fútil. Então, o juiz singular, enquanto técnico, ele tem esse conhecimento, porque nós temos, presume-se que ele tenha muito mais do que nós. Mas, ainda assim, ele pronuncia na forma denunciada pelo Ministério Público, incluindo a qualificadora para ser analisada pelos jurados. E aí a defesa, né, nessa inversão de valores, é que tem que, no plenário, derrubar a qualificadora, demonstrando que o motivo fútil não se coaduna com uma briga anterior. Apenas para complementar o raciocínio que você descreveu lá respondendo às perguntas do professor Armindo. Perfeito. Mas é uma observação, não uma pergunta, tá bom? Então, Ok. vamos então, mais uma vez, se ausentar aqui temporariamente para discutirmos aqui a tua nota, tá bem? Ok. Bom, Felipe, estamos de volta, rápido de novo. Foi rápido. Eu não tinha feito banca ainda com o professor Armindo, mas ele é bem objetivo, isso é bom. Maravilhoso. Felipe, nós estamos te aprovando pelo seu trabalho, pela sua apresentação, com a nota máxima, com 10. Parabéns. Muito obrigado, professores. Muito obrigado. Ok, parabéns a você, Parabéns, parabéns meu pelo seu amigo. trabalho, pela apresentação, pelo tema. Siga nessa linha, seja um rapaz muito estudioso, como de fato é. Muito obrigado. E depois eu vou fazer uma visita lá no escritório do senhor, viu? Estou esperando você lá. Vamos tomar um cafezinho lá, bater um papo. Pronto. Muito Tá só, obrigado. Felipe. Parabéns, meu amigo. Sucesso. Muito obrigado, professor Armindo. Ok, vamos então prosseguir, né, Armindo? Bora. Bom, próximo trabalho do aluno Ricardo da Silva Souza Marques. Ricardo, você está aí já?